Provérbios 25, 28 diz: aquele que não tem domínio sobre o seu próprio espírito é como uma cidade demolida e sem muralhas. Começamos bem, amém? Aquele que não tem domínio sobre seu próprio espírito é como uma cidade demolida e sem muralhas. Amém. Quando Deus colocou essa palavra no meu coração, nasceu por causa do tema da nossa série: governe a sua vida. E sem sombra de dúvidas, uma vida sem domínio, sem governo, sem clareza de propósito, sem uma direção, não é uma vida, é uma sobrevida. Não é sobreviver, é sobre existir. E eu confesso a você que essa é uma realidade comum a todos nós, não só a você que me ouve, mas a mim também. Se eu não tomar cuidado, meu relacionamento com Deus se esvazia pela minha ausência de disciplina e decisão. Se eu não tomar cuidado, eu perco o meu casamento debaixo dos meus olhos. Se eu não tomar cuidado, eu vou pregar para todo mundo e os meus filhos vão se desviar dentro da minha casa. Se eu não tomo cuidado, eu desperdiço a maior oportunidade da minha vida, simplesmente pelo fato de se acostumar com aquilo que jamais poderia se acostumar, por não ter prioridades claras dentro da minha casa e por não viver de fato aquilo que prego. Entenda que nossa vida é como uma casa. Em algum momento, por mais que ela seja linda, ela vai precisar de uma faxina. Em algum momento você vai descobrir que tem áreas da sua vida que você nunca limpou e acumulou sujeiras que agora precisam ser limpas para que a casa continue saudável de se habitar. Nosso coração é igual. Nós vamos vivendo, a vida vai nos cobrando decisões, e quando a gente menos percebe, alguma área da nossa vida foi abandonada e alguma coisa se perdeu no caminho. Quantos que prosperaram e perderam casamentos? Quantos que tomaram decisões equivocadas e perderam a sua família? Quantos que foram longe na vida e chegaram sozinhos no lugar que chegaram? Então a nossa preocupação é, você que me acompanha aqui, você que me segue há muito tempo, eu preciso te dizer, você tem que amadurecer. Nós precisamos amadurecer. Nós precisamos levar a sério algumas coisas. Nós precisamos parar com as pequenas concessões que vamos deixando entrar na nossa vida até o momento que toda a nossa disciplina é roubada. Até o momento que o nosso relacionamento com Deus está em frangalhos. Até o momento que a gente vai precisar de socorro em uma área da nossa vida que poderia estar saudável se a gente estivesse olhando desde o começo. Minha palavra para você é simples: é o ano do nosso despertar. Aliás, a tour do nosso ano, desse ano, se chama Despertar. O despertar. Não importa, se você não estiver atento, a sua vida vai passar desapercebida e você não terá boas notícias no final. Então hoje é o dia de colocar tudo para cima, levantar tapetes, abrir portas de armários, destrancar portas e olhar para todas as áreas da nossa vida e tomar decisões que vão mudar a nossa história para sempre. Se você tem caráter, e eu creio que você tem, você vai tomar decisões, e essas decisões você não vai voltar atrás mais. Eu posso ouvir um amém nesse climão que está ficando? Entenda, todas as vezes que somos confrontados, baixamos as nossas orelhas, ficamos calados, mas não é sobre isso. Quando você é confrontado pelo Senhor, é a hora de tomar uma postura para viver de fato aquilo que Ele está nos chamando para viver. O caos da nossa vida começa com as pequenas concessões. É como a palavra de Deus diz: se não temos domínio, nos tornamos como estrada, ou melhor, cidade sem muros. Qualquer um entra, qualquer um estraga, qualquer um gera problema. Antes de entrar no palco, antes de entrar para gravar essa série, eu recebi um vídeo que fiquei chateado. Na nossa casa onde moramos, um caminhoneiro passou por cima de toda a grama, sendo que tinha uma estrada do lado.
Parece bobo, não parece? Mas é exatamente assim a nossa vida. Aonde você não coloca muro, alguém vai desrespeitar a regra. Parece que faz sentido para você, mas se você não avisar, vai alguém lá e vai estragar aquilo que você construiu. Nosso coração é igual. Se você não estabelece limites, você será traído. Se você não estabelece limite, você será abandonado. Se você não estabelece limites, você vai fazer de tudo para agradar alguém e vai perder o seu próprio coração. A nossa vida precisa ser organizada. Escrevi no meu papel aqui, eu gosto de anotar. Então coloquei, o caos não começa grande, ele começa nas pequenas concessões. Começa quando a gente falta a nossa rotina, quando nós não temos a nossa vida organizada. Falta quando nós não temos uma disciplina. Falta quando nós não temos uma vida com Deus vibrante. Falta quando nós não temos vida de oração. Então não adianta você ver o meu vídeo segunda, se quarta-feira você tem uma outra rotina completamente, destrutiva para roubar aquilo que você recebeu do Senhor. Posso ser sincero? Não adianta você me ouvir segunda e pular o carnaval na terça. Não adianta nada você ouvir a mensagem e trair a sua esposa. Não adianta nada você ouvir a palavra de Deus, ser tocado pela mensagem, mas não mudar os seus hábitos destrutivos. Não adianta nada você ouvir da palavra de Deus e amaldiçoar todos que estão à sua volta. Não adianta. Por isso que consertar é organizar a vida, olhar os pontos frágeis e colocar reforço. Qualquer coisa que você vai construir, é importante que seja começado de maneira certa, pensado com reforços, para que não haja problemas no futuro, infiltrações no futuro, porque senão você vai perder em algum momento em um lugar que não poderia perder. Então eu comecei aqui dizendo o seguinte: primeira coisa que nós precisamos resolver dentro de nós é a nossa eternidade e a nossa identidade. A maior crise de um ser humano começa exatamente quando ele não sabe qual é a sua eternidade e ele não sabe quem ele é de verdade. Quem não sabe quanto custou se dá a qualquer preço, se envolve por qualquer camada. E não me leve a mal, meu lindo, mas quanto mais certeza de quem você é em Cristo, menos golpe você cai. Meu Deus do céu. A gente aprendeu a vida toda que casar virgem é um presente. Lembra que a gente aprendeu sobre isso? Sabe por que as pessoas perderam esse princípio? Porque não sabem de fato quanto valem. Sabe por que alguém consegue se relacionar com todo mundo sem se priorizar e valorizar quem ela é? Porque ela não entendeu o quanto vale, qual o preço que ela custou na cruz do Calvário. Você se encontra em todos os tipos de relacionamentos maus, tóxicos, porque você não sabe quanto você custou na cruz. Se você soubesse quanto vale, não sentaria em qualquer mesa. Se você soubesse quanto custou, não aceitaria qualquer proposta, porque você sabe que há um propósito maior sobre a sua vida. Me entenda, não me leve a mal, eu preciso falar isso para você. A nossa vida se perde não é no caos eterno, não, é nas pequenas concessões daquilo que você, por não saber quem é, vai deixando entrar, por não saber quanto custou, vai deixando entrar na sua vida e acessar o seu coração. Mas hoje está na hora de você levantar os muros bem alto. Está na hora de você mudar fundamentos da sua história, para que a gente possa viver o melhor ano da nossa vida. Você precisa voltar às bases que eram lá do começo. Duas perguntas. A primeira, para você que nunca aceitou a Jesus como Salvador. Começa dessa maneira hoje. Se você não entregar a sua vida para Jesus de verdade, você sempre estará servindo a dois senhores, sempre tentando beber de duas águas, e você não será feliz. Não adianta procurar Jesus hoje e tentar procurar outra coisa amanhã. Jesus é suficiente e tudo que você precisa está nele. Ele é uma fonte inesgotável, e quem beber dessa água nunca mais terá sede. Dave, já no começo, porque a vida se resolve na prioridade. O que vem primeiro? Pronto, a sua eternidade e a sua identidade. Você está longe de Jesus, então tem uma coisa para você. Hoje é o dia de você voltar. Se arrependa. Lembre-se de quem você era quando Jesus estava no controle. Lembra de quem Ele é. Lembra que foi o sangue dele na cruz do Calvário derramado pelos seus pecados. Se arrependa. Se arrependa dos seus pecados. Mas não é sobre ter remorso, não é sobre ficar de consciência pesada, não, é de arrepender-se e deixar Jesus mudar tudo dentro de você.
Eu estava numa emissora de televisão alguns dias atrás, e uma das pessoas que estavam lá, uma pessoa famosa, disse para mim: eu queria muito servir a Jesus, mas não consigo. Falei: não entendi, por quê? Ela falou: porque as tentações são grandes demais. Só que ela falou para a pessoa errada. Eu olhei para ela e disse: posso te falar uma coisa? Você não conheceu Jesus de verdade. Porque se você conhecesse Jesus de verdade, saberia que nenhuma tentação vale a pena, que nada vale mais a pena do que estar na presença de Jesus. Aí ela começou a chorar e disse: me explica melhor. Eu falei: talvez você ouviu sobre Jesus da maneira errada, porque se você conhecesse Ele de verdade, seu coração estaria rendido e por amor a Ele, abriria mão de qualquer proposta mundana. Não há nada melhor nesse mundo do que dormir em paz. Não há nada melhor nesse mundo do que ter a certeza da nossa eternidade. Não há nada melhor no mundo de saber que existe um Deus do céu que cuida de mim, da minha casa, da minha família, e que aonde eu não posso Ele vai, ao que eu não tenho poder para fazer e capacidade, Ele age no meu lugar. Eu tenho Deus que criou os céus e a terra para cuidar da minha família, do meu coração, e eu estou abrindo por causa de lixo. Então hoje você vai se posicionar. 2 perguntas, 1 resposta. Primeira pergunta para você que nunca tomou a decisão por Jesus: hoje é a hora. Segunda pergunta para você que está longe: hoje é a hora de voltar para casa. E a gente continua o assunto depois da sua decisão. Como assim? Simples, prioridade. O que vem primeiro? Não é o carro, não é a casa. Não, é o seu espírito. Se você estiver em Cristo, todas as outras coisas serão acrescentadas. Buscai o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Se a gente não corrige na base, não adianta tentar ouvir uma vida pela metade. Deus está chamando você hoje para viver o evangelho completo, aonde você renuncia, mas terá uma colheita extraordinária, aonde você vai ter renúncias, mas vai dormir em paz. E se Deus quiser, nem remédio para isso precisará mais. 2 perguntas, 1 resposta. Se a sua decisão aqui no auditório é sim, eu vou contar até 3 e você levanta a sua mão. 1, 2, 3. Pode ficar de pé quem está tomando essa decisão, rapidão. Bora, só quem está tomando a decisão fique de pé. Levante quem está tomando a decisão. Fique de pé quem está tomando essa decisão. Posicionamento exige postura de posicionamento. Amém. Feche os seus olhos, rapidão. Aonde você está? Diga comigo: Senhor Jesus, reconheço que Tu és o meu Salvador. Reconheço que eu sou o pecador que o Senhor Jesus foi para a cruz salvar. Perdoa os meus pecados, apaga o meu passado e escreve o meu nome no livro da vida. Eu nunca mais serei o mesmo. A partir de hoje, eu sou propriedade única e exclusiva sua. Em nome de Jesus, amém. Aleluia. Vamos continuar. Resolvemos o problema principal. Se você está aí na sua casa ou qualquer lugar do mundo e tomou essa decisão, é importante você registrar nos comentários. Diga: eu tomei a melhor decisão da minha vida. E se você tiver algum amigo agora, liga para ele e diz: e aí, orou também? Sabe de uma coisa? Tudo que Deus faz em nós, não fica em nós, multiplica. Não, você não entendeu, vou dizer de novo: multiplica. Vai alcançar os teus filhos, vai alcançar os teus netos, vai alcançar a sua empresa, vai alcançar os teus negócios. Posicionamento, ponto. Agora continuamos. Tomamos a decisão, Jesus entrou, nossa identidade é dele. Se você já tinha tomado, então você já sabe de tudo isso. A questão agora é: e o que vem depois? Pronto, uma rotina nova. Nós, como cristãos, precisamos ter rotina de gente que segue a Cristo. Nossa rotina não é bagunçada, a nossa vida não está na promoção, a gente vale muito. Nós temos um valor especial ao Senhor. Portanto, nossa rotina precisa ser consertada. E eu anotei coisas importantes. A partir de hoje, você não é mais, como eu posso dizer, uma cidade sem muros. A partir de hoje, há uma porteira na sua vida. Há um portão
para entrar na sua história. E o Espírito Santo é o que faz o aceite. Primeira decisão que você precisa tomar: o que entra a partir de hoje na sua casa? O que entra a partir de hoje no seu coração? Qual é o tipo de sentimento? Qual é o tipo de conteúdo? Qual é o tipo de relacionamento que agora vai ser parte da sua vida? Segunda coisa, o que sai. E o que sai é mais importante do que o que entra nesse começo, porque tem coisas que para entrar precisa ter espaço vazio. Então algumas coisas vão ter que sair de uma vez agora. Entenda bem o que eu vou dizer. Eu sei que você ama Jesus, eu sei que é maravilhoso chorar na presença de Deus, mas alguns hábitos seus precisam ser mudados para sempre. O Evangelho, ele transforma a nossa vida. Algumas coisas não condiz mais com você. Algumas palavras que você dizia, não pode falar mais. Não pode? Exatamente, porque você não vai aceitar mais isso. E lembre-se que essa não é uma mensagem evangelística, por mais que você aceitou Jesus por causa dela. Mas ela é uma mensagem de confronto e direção. Você vai alinhar as coisas. Pega um papel e uma caneta e escreve tudo. Seja pedagógico. Pega um papel e uma caneta, escreve o que você quer para a sua vida, o que você quer para os seus filhos, o que você quer para o seu casamento. E o que você quer determina o que entra e também determina o que sai. O que precisa sair da sua vida hoje, para que você possa viver leve aquilo que Deus tem para você. O que você faz no secreto que te envergonha? O que você faz que precisa parar e sabe, mas não tinha força? Hoje você vai desenvolver a força necessária e você vai tirar da sua vida. Talvez demore um dia, talvez demore 2 dias, mas agora você não descansa enquanto aquilo que precisa sair, saia. Acompanhe até a porta. Garanta que esteja fora e feche a porta, para nunca mais entrar na sua vida. Você precisa perdoar alguém? Você não vai esperar o próximo ano, você vai resolver hoje. Leva para fora dos portões da cidade e tranca a porta para nunca mais ver esse sentimento de novo. Sua família não será governada pelos sentimentos que frustraram as gerações anteriores. Na sua vez vai ser diferente. Está comigo? Decida o que vai permanecer e decida o que vai terminar. Comece coisas novas, ciclos novos, e encerre ciclos necessários. Vai doer, eu preciso te assegurar que vai doer, porque a gente vai sair totalmente do que estava acostumado. Mas eu preciso falar para você, é óbvio, mas alguém tem que dizer: se você não fazer, ninguém vai fazer por você. Eu anotei uma coisa aqui que eu preciso que você entenda. Deus não governa no lugar da sua responsabilidade. Deus não toca a mão naquilo que você precisa fazer. Deus não vai fazer aquilo que você precisa se decidir para tanto. Portanto, se você não governa na área que Deus deixou para você, alguém vai governar no seu lugar. Se você não decide, não se posiciona, alguém decide por você. Ou melhor, quem não decide já decidiu. Nós não deixaremos áreas abertas na nossa vida. Nós não deixaremos a nosso coração sem muros. Nós levantaremos muros. Nós governaremos sobre a nossa casa. Nós estabeleceremos novas rotinas. Nós cuidaremos da nossa vida espiritual. Nós cuidaremos do nosso casamento. Nós cuidaremos dos nossos filhos. Nós honraremos ao Senhor em todas as nossas áreas da nossa casa, da nossa vida e da nossa história. Lembre-se, Deus não governa aonde é a sua responsabilidade. É você que faz. O que precisa sair, manda sair. O que precisa ficar, deixa ficar. Corte ciclos e comece novas estações dentro da sua casa. Quando você toma decisões sábias, quando você coloca algumas coisas no papel, você vai ver que era mais óbvio e urgente do que imaginava. Pegue os teus relacionamentos e coloque num gráfico o que faz bem para você e o que te afeta.
O que te leva para longe de Deus e o que te aproxima dele. Faz uma métrica, coloca no gráfico. Coloca o nome da pessoa e coloca: me aproxima de Deus, me afasta de Deus. Me faz bem, me faz mal. Coloca o X. Uma mensagem, um X negativo já era motivo para você vazar. Mas sabe por que você não faz? Porque você está escravizado num relacionamento. Então é por isso que a nossa vida não avança. Não é por falta de notícia, é falta de posicionamento. A gente já sabe de tudo, só não tem coragem para fazer. Coisa de homem, coisa de mulher. Decisão. Não faz bem, não serve, fecha a porta e deixa para o lado de fora. Acabou. A gente fica administrando problemas que deveriam ser resolvidos na raiz. A gente fica tentando administrar circunstâncias que poderiam ser resolvidas com um não bem redondo. Você entendeu o que eu acabei de dizer? Continuamos. Quando você resolve, quando você cria parâmetros, aí chega a hora de você criar uma rotina nova para você. Quando você acorda hoje, o que você faz? Não precisa me responder, pensa. Qual é o seu primeiro pensamento do dia? O que você faz quando acorda hoje? Pensa comigo. O que você faz? Você ora? Sim ou não? É constrangedor, não é? Porque a gente ama Jesus, mas na nossa rotina não tem Ele como parte. A gente sabe que Ele é a resposta para tudo aquilo que a gente precisa, mas Ele não entra em nenhum momento do nosso dia. Aliás, Ele só entra quando tudo dá errado. Conserta a rotina. Muda a prioridade. Jesus precisa ser a prioridade do seu dia. Você não pode deixar Ele para depois. Se você deixar Ele para depois, você esquecerá dele e perderá a essência do que precisava para começar bem a sua rotina. Avisa o irmão do lado, avisa para seus amigos, diga: não liga para mim antes de falar com ele. Não converse com ninguém antes de conversar com Ele. Se você colocar isso como parte da sua vida, o seu dia vai ser frutífero e extraordinário, porque você começou da maneira certa. Quando você começa o dia na presença de Jesus, com toda certeza terá testemunhos extraordinários para contar no fim dele. Se Jesus for parte da sua rotina e prioridade dela, aquilo que ficava para depois será a primeira parte do seu dia e, portanto, mudará todo o seu futuro e o seu destino. Se Jesus é a prioridade, tudo é ajustado de maneira perfeita. Posso continuar? Rotina. Conserte a rotina. Coloque Jesus como prioridade. Jesus como prioridade é dobrar os joelhos, abrir a Bíblia, faça o seu devocional. Não estou fazendo propaganda do devocional, não. Faça qualquer um, tem um monte. Mas faça o seu devocional. Se alimente daquilo que te edifica. Se alimente daquilo que te aproxima de Jesus. Se alimente daquilo que faz bem para a sua alma, para o seu espírito. Quando você começa bem, o seu termômetro muda, seu tanque enche já de manhã cedo. Tem gente que vive a vida toda na reserva. Sempre tem pouco, sempre está acabando. Não, lindo, se abasteça de manhã, se encha da presença dele. Quando você sair da sua casa, não é qualquer coisa que vai tirar você do sério, não é qualquer coisa que vai mexer com as suas emoções, não é qualquer coisa que vai tirar o seu foco, porque você tem um objetivo e Cristo é a prioridade do seu dia. Volte a dizer que ama as pessoas que você precisa. Volte a consertar rotinas que você perdeu por causa da ausência de prioridade. Defina a sua rotina e coloque Jesus como prioridade. E aqui eu poderia falar de muitas coisas. Priorize sua saúde, faça alguma atividade física, se alimente bem, beba água, mas não é a minha área. Agora, se eu falar para você sobre Jesus, essa é a minha vida. Se eu falar sobre política, eu estou mentindo. Eu estou tentando fazer o que eu sou um especialista, mas eu não entendo nada. Agora, se eu falar sobre Jesus, pode confiar, porque quem mudou a minha vida foi Jesus. Quem transformou a minha história foi Ele. Quem governa a minha casa é Ele. Você está entendendo? Tempo. Organize o seu tempo. Tempo é diferente de rotina, porque tempo é a porção que você dedica para aquilo que é importante, e isso é você que vai decidir. Organize o seu tempo. A sua rotina vai fazer isso ser automático, e a prioridade vai mudar. Mude o seu consumo.
Você entendeu? Não assista qualquer coisa, não ouça qualquer coisa, não veja qualquer coisa. Você merece muito mais. Não se contamine. Não deixe o mal entrar pelos seus olhos. A Bíblia diz que os nossos olhos são a candeia do nosso corpo. Não deixe qualquer coisa entrar na sua casa. Faça um exercício. Revisite as últimas séries que você assistiu. Revisite os últimos filmes que você assistiu. E pegue aquela playlist do Spotify e veja quais foram as músicas mais ouvidas do seu 2025. Talvez, só talvez você vai ter vergonha, porque você gastou mais de 70% do seu tempo consumindo coisas que não edificaram a sua vida em nada. Não estou falando de ser um talibã não, meu lindo. Não estou falando que você não pode ter entretenimento. Só estou falando que a sua prioridade precisa ser respeitada. Coloca no percentual. Pelo menos tem que ser mais o que edifica e menos aquilo que te distrai. A gente está num mundo onde distração já tem muito e é suficiente. A gente precisa de coisas que mudam a nossa vida, de coisas que edifiquem a nossa casa, que transformem o nosso casamento, que tragam um peso de glória para dentro da nossa família. Não coisas que desviem o nosso coração e os nossos sentimentos. Prioridade. Coloque mais louvor na tua playlist. Coloque mais coisas que te edificam na frente dos teus olhos. Pare com perda de tempo. A gente já está velho demais para perder tempo nessa vida, meu lindo. A maioria aqui já passou dos 30. Nossa vida está voando. Eu já vou fazer 36 anos. Parece que foi ontem que eu tinha 19. Eu tenho pouco tempo nessa terra para pregar o evangelho, e eu vou gastar a minha vida com a prioridade que é aquilo que Deus me chamou para fazer. Então agora, entenda, vamos organizar a nossa vida de verdade. Faz um planner, faz um planejamento. Eu fiz uma coisa sem pensar. Ano passado eu coloquei no meu coração: eu vou fazer um mês sem errar. Eu vou fazer um mês, eu vou cuidar da alimentação, eu vou cuidar da minha saúde física, eu vou cuidar da minha vida com Deus, eu vou fazer... irmão, eu vou falar uma coisa para você. Eu começo segunda-feira de novo um mês sem errar. Sabe por quê? Eu entendi que a cada passo que eu dou para a melhora, coisas da minha vida são ajustadas de maneira poderosa e automática. Coisas que demorariam anos, em dias começam a acontecer. Coisas que eu havia perdido voltam para dentro da minha casa. Eu tive a alegria de ver o meu filho chorando na igreja esses dias atrás e dizendo para minha esposa: mamãe, não se preocupa, eu estou sentindo alguma coisa diferente, mas é tão gostoso. Ei, eu quero declarar que os teus filhos serão cheios do Espírito Santo, que a tua casa será restaurada, que o teu casamento será intocável, que o mal não terá poder sobre a tua família, porque a rotina da tua casa é santa, porque a rotina da sua família é preparada e dedicada para a glória de Deus. Filtre os seus pensamentos e coloque em ordem a sua vida com Deus. Só que não adianta me ouvir agora e ficar em silêncio. Lembra do grupo dos amigos? Lembra da sua família? Chama todo mundo e que faz o plano. Estabeleça o plano. Estabeleça o plano. O que sai, o que entra, o que permanece, o que vai ser consertado, a rotina, o jejum, o motivo de oração, a leitura, tudo o que você vai fazer, coloque num plano. Coloque num papel e faça um propósito com quem você ama. Se você suportar, você vai ter a maior colheita da sua vida. Não pegou? Eu vou falar de novo. Se você planejar e executar, essa será a maior colheita da sua vida. Não. Preciso dizer para você, final do ano passado Deus falou comigo: Dave, 2026 é o ano da colheita. Só que eu não saquei a bolada, irmão. Deus falou comigo sobre colheita porque na verdade precisava alinhar a minha casa. Deus falou comigo sobre colheita porque alguma coisa dentro de mim precisava ser ajustado primeiro. Então eu quero que você entenda: sim, esse é o ano da maior colheita da sua vida. O que Deus vai fazer nesse ano, em nenhuma estação da sua vida aconteceu. E não é só porque Ele é maravilhoso, porque Ele é, mas é porque você
vai tomar decisões sábias, porque você vai tirar da sua vida aquilo que tem atrapalhado o seu relacionamento com Deus, porque você vai encerrar ciclos que demorou anos para encerrar. Esse ano não é o mesmo garoto e a mesma garota do ano passado, agora é alguém posicionado. Você vai se posicionar na sua casa, você vai escolher o que entra e vai escolher aquilo que sai, porque você não é uma cidade sem muros. Pelo contrário, Deus está colocando discernimento em você, e você vai tomar decisões sábias e vai governar a sua casa e vai colocar em ordem a sua vida. E por isso 2026 será o ano da maior colheita da nossa vida, em nome de Jesus. Amém.